Quantos recebem com alegria? Diga, Pastor Douglas, uma vez mais, bem-vindo à DIG. Vamos cantar esta canção. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Vou aproveitar que você está em pé e vou convidá-lo logo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Localiza, por gentileza, o capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 4, enquanto eu vou, nesse instante aqui, eu vou pedindo ao nosso amigo da mídia para colocar para nós a projeção que a gente vai fazer e expor a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 12. Efésios 4, 12. É dito assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Só até aí, tome seu assento, Bíblia aberta, e dê-me a sua atenção, por gentileza. Nesse minuto inicial, eu quero uma vez mais agradecer a Deus pela belíssima oportunidade dada a mim de estar mais uma vez no Templo Central da DIG, que é uma igreja muito relevante para o nosso estado, para o nosso Brasil e para a nossa denominação Assembleia de Deus. Eu já falo isso já algumas vezes e eu espero que você acredite, não é clichê, mas eu me sinto sobremodo honrado por falar a pessoas que sabem 2 ou 3 vezes mais do que eu. Eu me sinto sobremodo honrado e agradeço muito a Deus pelos esses dias que eu tenho vivido aqui na DIG, pela autorização de Deus no primeiro momento, pela autorização do pastor Eliseu e pela autorização do pastor Marco Filho, que sempre me estende generosamente o convite para poder falar a vocês. E hoje, excepcionalmente, ter a oportunidade de ministrar especificamente para obreiros. Então, nessa oportunidade, eu não queria necessariamente pregar, mas dar uma palavra de instrução sobre um assunto que eu considero muito importante para o cristianismo, de modo geral, e também pelo ano que o ministério aqui da DIG está vivendo, que é o ano da reconciliação. Então, diante disso, eu preparei uma projeção, e eu queria que você me desse um pouco da sua atenção para a gente poder acompanhar o que eu vou expor ali na projeção, ok? Deixa eu só me posicionar aqui para começar. Eu quero falar, meus irmãos, nessa noite, sobre o seguinte tema: discipulado de Jesus segundo a ótica de Lucas, como modelo para a igreja, uma proposta na pedagogia de Jesus. A imagem que você consegue observar é a imagem de um batismo de um evangelista Filipe, batizando, não é? O eunuco, um homem muito conhecido, de certa forma, um texto muito conhecido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e é baseado nesse texto, que é uma ação de Lucas, uma ação do evangelista Filipe, mas é um texto contado por Lucas. Eu quero começar trazendo para você uma perspectiva, um dado do Instituto Haggai, e eu preciso comunicar para você o que está acontecendo no movimento evangélico brasileiro agora, para aí sim, depois disso, falar para você o que eu vim fazer aqui nessa noite. Você consegue observar aqui à esquerda uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai que perguntou como as pessoas
tem se aproximado do evangelho no Brasil. Precisamos reconhecer que o movimento evangélico atinge seu número clímax nos últimos anos. Nós somos hoje 53 milhões de evangélicos no Brasil. E as perspectivas apontam para um crescimento vertiginoso nos próximos anos, de tal modo que a gente possa chegar à metade da população a ter uma confissão labial de que é cristão. E a pergunta é, se esse movimento evangélico cresce exponencialmente, qual é o fator que detecta o crescimento? Instituto Haggai fez uma pesquisa e trouxe para nós, é uma pesquisa já um pouco antiga, digamos assim, de 2022, embora seja 2022, está recente, eu acho que vale para a gente poder tirar uma conclusão. Então, vamos lá. Então, de 100%, nós vamos começar da parte esquerda superior para a direita. Vamos lá. Primeira coisa, 1% das pessoas chegam até o cristianismo através de programas de televisão. Apenas 1% das pessoas se convertem por meio de programas de televisão. 1,1% chega ao cristianismo por meio de indústria cênica ou fílmica, que é o que está acontecendo hoje muito nos Estados Unidos, né? Viabilizando filmes cristãos que possam, de certa forma, oferecer contato para que as pessoas possam se achegar ao evangelho. 1,1%. 2,1% chegam através de diversos meios, sem detectar especificamente um. Então, pode ser por panfleto, pode ser por cruzada, pode ser por qualquer tipo de movimento que pode classificar 2,1%. 2,4% através de sermão, de pregação, que é o que a DIG faz desde que ela existe, pregando, levando a palavra do Senhor, e em termos de massividade, você tem um alcance de 2,4% que chegam através dos sermões. 2,9% por meio de programas de rádio. Eu tenho, às vezes, a oportunidade de participar do debate da Rádio 93, pessoas que ficam evangelizando por meio do canal, né, do rádio, que chega no meio de um carro, por um sinal, ou coisa desse tipo. 2,9% chegam ao cristianismo através desse meio de comunicação. 2,9% por meio de atendimento pastoral, uma orientação, você orientar um casal, uma família, um parente de uma pessoa que é cristã, mas a pessoa em si não é cristã, coisa desse tipo. 3,3% por meio de literaturas, ou seja, por meio de leitura da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando daquele que é cristão. Estou falando que dificilmente alguém se torna cristão lendo a Bíblia Sagrada. Ela se torna cristã primeiro, depois ler a Bíblia Sagrada. Então, aqui 3% chegam por meio de literaturas cristãs e Bíblia Sagrada. 4% através de cruzadas evangelísticas. E agora, os dados alarmantes e surpreendentes. O primeiro, 29,9% chegam ao cristianismo por meio de conversa entre amigos. Amigos no trabalho, amigos, vizinhos ou coisa desse tipo. 29,9% da adesão de ímpios ao cristianismo se explica hoje por meio de contato entre amigos. 29,9%. E agora, assustadoramente, 49,7% chegam ao cristianismo através da evangelização no meio da parentela. Então, ou seja, quase metade do número que expressa o crescimento vertiginoso do movimento evangélico se explica por uma evangelização e por um discipulado que ele não acontece, digamos assim, de maneira tão aberta e ampla, mas sim de maneira específica, comum, comunitária e intrafamiliar. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente, a Assembleia de Deus de modo geral. A Assembleia de Deus sempre cresceu com movimentos de rua, com movimentos panfletários, com cruzadas e expulsão de demônios ou coisa desse tipo. Através dos recursos e dessa pesquisa do Instituto Haggai, vem se mostrando que nós podemos alcançar mais pessoas se explorarmos mais esse contato pessoal, esse acompanhamento mais próximo, esse contato muitas vezes individual. E para nós, igreja, que estamos muito acostumados a contato por meio de massas, a gente observa que no Evangelho, ou nos Evangelhos, Jesus não desprezou aquela conversa com uma única pessoa. Deu atenção, conversou, dialogou, orientou, converteu e enviou aquela pessoa. E eu queria nessa noite, nesse tempo que tenho, poder mostrar para você, amigo pastor, dirigente de congregação, com muita humildade, mostrar que isso é uma ala da igreja que merece a nossa atenção. Como nós habitualmente falamos muito de púlpito, então a gente não consegue classificar individualmente uma multidão.
A multidão sempre se expressa em termos de massa. Mas esse dado do Instituto Haggai e os novos movimentos que estudam o crescimento do Evangelho está mostrando para nós que esse crescimento que a gente pode alcançar, ele pode ser, digamos assim, afetado por meio de uma instrumentalização que não pode mais ser ignorada pela igreja, pelo menos a meu ver. E eu queria mostrar para vocês, a partir desse momento a gente vai ter uma conversa bíblica, como Jesus tratou essa questão. Então, Jesus tratou essa questão, como ele tratou? É o primeiro ponto. Segunda parte da minha fala é como os apóstolos também trataram essa questão. E aí, então, a gente vai encerrar lançando para você, com todo carinho e humildade, esse desafio para, no mínimo, fazer você pensar o quanto a gente precisa hoje ser instrumento de Deus para atender uma demanda exigida neste tempo. Quem está entendendo, por gentileza, diga amém. Ok, muito obrigado. Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer, e aí eu vou mostrar aqui para vocês a conclusão. Ou seja, o Evangelho hoje é relacionamento. O Evangelho hoje evoca uma ideia de relacionamento, de contato, de perguntas, de respostas, e uma palavra hoje muito conceituada na pós-modernidade é conexão, né? Conexão é uma palavra hoje do momento, conexão. Então, o Evangelho precisa te conectar a pessoas, pessoas serão conectadas a você para que você possa expressar o Evangelho de maneira muito pessoal. Vamos começar então, pessoal. Eu vou usar um texto, o nosso texto base será 2, na verdade. Primeiro texto é a maneira como Jesus tratou a questão, num texto muito conhecido de Lucas, capítulo 24, você não precisa abrir a Bíblia agora nesse momento, que é Jesus conversando com os 2 discípulos de Emaús. Lembrando que Lucas é quem escreve o evangelho que leva o seu nome e é também quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, o mesmo que escreveu Lucas e que escreveu Atos vai, de certa forma, colocar em paralelo algo que Jesus fez e que precisa ser levado adiante pelos discípulos de Jesus que precisam reprisar hoje aquilo que Jesus fez há 2000 anos. Então, não é difícil entender isso, tá certo? Bom, atenção para a tela. Lucas 24, 13 e 35 vem sendo examinado nos círculos teológicos como um texto base para uma proposta reparadora diante do quadro apresentado até o momento. Já explicamos. Segundo ponto, o tema da transmissão da fé por meio do discipulado, por meio desse contato, dessa conexão intransferível e pessoal, pode estar nos apresentando uma espécie de itinerário. Repita após mim, por gentileza. Itinerário. Ok, preste atenção, né, nessa palavra que a gente vai explorar ela, a qual começa no caminho, terminando na participação das ordenanças. Então, são 2 palavras que a gente precisa prestar bastante atenção. Primeiro é a palavra caminho, ou seja, Jesus vai até esses 2 discípulos de Emaús que estão frustrados. Eu quero que você entenda bem que esses 2 discípulos de Emaús não são pagãos, tá certo? Então, eles já têm contato com o cristianismo, já tiveram envolvidos com o cristianismo, mas estão decepcionados, estão desanimados, estão em casa, estão paralisados. Quem sabe nessa hora você se lembre de alguém da sua congregação, quem sabe nessa hora você esteja pensando em alguém e Jesus vai fazer um trabalho de resgate, Jesus vai fazer um trabalho de aproximação, que vai exigir paciência, destreza, habilidade e, acima de tudo, espiritualidade. É o que eu pretendo mostrar aqui para vocês. Então, isso começa no caminho e ela vai terminar com a ministração de uma de 2 ordenanças que a igreja evangélica ainda hoje acredita. As ordenanças são o batismo e a ceia do Senhor. Atenção, então, tá certo? Bom, o que podemos estar aqui é uma nova modalidade de transmissão da fé baseada nessa conexão e nesse relacionamento intransferível e interpessoal que pode, de certo modo, acrescentar aquilo que a gente chama de modus operandi da igreja. Ou seja, a igreja está sempre acostumada a fazer evangelismo de massa. Então, ela atinge a muitas pessoas, mas não consegue conhecer praticamente que ninguém, pelo menos conhecer de maneira muito focada. Eu acho que você entende o que eu estou dizendo. Quando a gente tem mais aquela preocupação de atingir números do que atingir alguém, identificado pelo seu CPF e nome completo. Jesus está, de certa forma, mostrando como, além desse modus operandi, pode acontecer também aquilo que hoje os teólogos chamam de pedagogia de Jesus, a pedagogia do discipulado de Jesus. Ou seja, Jesus executou esse modelo e parece que Atos dos Apóstolos tem um diácono que vai fazer também. O nome dele é Filipe. Vamos lá, então. Tem-se em Jesus uma pedagogia educacional sistemática, pois nos remete a um outro texto, também de Lucas, que viabiliza ao homem de hoje encontrar a fé de modo permanente. A gente vai fazer uma comparação e eu queria que você achasse isso muito interessante. Eu acho que você vai achar que a igreja gosta de Bíblia.
O texto de Atos 8, 26 ao 40, então é um convite ao interlocutor representado por Filipe para continuar na história as ações de Jesus. Já expliquei, vou ler e vou repetir direitinho, você vai entender. Ou seja, quando os autores, inspirados por Deus, escreveram os evangelhos, eles estão mostrando o que Jesus fez. Quando ele escreve Atos dos Apóstolos, eles estão classificando ali o que a igreja precisou fazer, baseado no que Jesus fez. Então você não é tão livre e autônomo para desenvolver ao seu modo algo para poder fazer para Deus. Existe uma fundamentação, existe uma biblificação, e me parece que Jesus não abriu mão disso. Tanto que o evangelista Lucas vai reprisar, falando que evangelista Filipe fez exatamente o que Jesus fez e deu certo. Vamos ver? Vamos lá, então. Então, aqui a gente começa a apresentar aquilo que a gente chama na teologia de estruturas gêmeas. Essa igreja é muito ensinada, essa é uma igreja muito forte de Bíblia Sagrada, então sei que você vai compreender muito bem. Lucas pode ter escrito esse texto com base no ocorrido de Lucas 24. Então vamos lá. Quando Lucas escreve Atos 8, ele está pensando em Lucas 24 na cabeça. Vou repetir. Quando ele escreve Atos 8, melhor dizendo, ele está com Lucas 24 na cabeça. Então ele vai reprisar a mesma estrutura e aqui a gente começa a falar qual é a importância que isso tem. Bom, primeiro nós vamos então, agora de cabeça, rapidinho, vou fazer questão de lembrar a você quais são as semelhanças que isso tem. Vamos lá, a primeira, tudo se passa na estrada. Os dois discípulos de Emaús estão na estrada e o eunuco está voltando também de Jerusalém na estrada. Ok? Muito bem. Uma outra coisa, eles estão na estrada, são caminhantes, e a incompreensão surge exatamente na estrada. Os dois discípulos conversam e, de maneira muito chateada, dizem, meu Deus, olha o que aconteceu, que tragédia, situação incrível, meu Deus do céu, a nossa esperança foi embora. E o outro está voltando de Jerusalém, de uma festividade, poderíamos chamar aniversário do templo, ou enfim, um congresso, está lendo o livro do profeta Isaías, e ele não consegue entender absolutamente nada daquilo que ele está lendo. De tal modo que ele faz uma pergunta. Vem cá, esse profeta está falando de quem? Dele ou de outra pessoa? Isso tudo de cabeça. Perceba, então, a conexão que há entre esses dois textos. Outra, surge a necessidade de uma mediação. Então, vamos lá. Os dois discípulos estão confusos, Jesus aparece como mediador. O que está acontecendo? O eunuco está confuso, aparece o Filipe como mediador. Entendes o que lês? Ok, vamos lá. Outra, a pessoa que aparece é aquilo que a psicologia chama de escutativa. Perdão a minha ignorância, não sou psicólogo, então vou falar bem de maneira generalizada, tá? Bem generalizadamente, embora o pastor saiba o que é isso. O que é escutativa? É aquela escuta com atenção. É diferente de você falar assim, ó, ô irmão, por exemplo, ô pastor Douglas, eu queria falar com o senhor. Pois não, meu irmão, estou falando aqui com uma pessoa, tal. Isso não é escutativa. É quando você deseja a atenção daquela pessoa e aquela pessoa está te dando uma atenção ao mesmo tempo fazendo 500 atividades. Então perceba que a atividade pastoral, hoje especificamente, vai exigir muito aquilo que a gente chama de escutativa. E essa escutativa, ela precisa ser agenciada por alguém conhecedor da Escritura. Então vamos lá, Jesus é a escutativa. Eles estão com dúvidas, eles estão com incompreensões no caminho, Jesus é a escutativa. Essa escutativa como alguém conhecedor da Escritura. Você não sabe o que está escrito, não convia que o Cristo padecesse para que então entrasse na sua glória. Agora, olha o Filipe como a escutativa. Entendes o que lês? Como eu vou entender se alguém não me ensinar? Então ele para no caminho, explica, se assenta sobre o carro e vai explicando a Sagrada Escritura ponto por ponto. Aquilo que a gente chama de escutativa. Outro ponto, a qualidade de ouvir e de remover incompreensões. Atenção, desperto você para esse tópico, porque
quando as pessoas procuram a gente, eu não sou pastor dirigente, mas sou procurado por muitas pessoas para poder tirar dúvidas relacionadas ao cristianismo, a gente precisa se entender na tarefa e na qualidade de alguém que é procurado por outra pessoa com o desejo de remover incompreensões. Então, a habilidade na Sagrada Escritura, a sabedoria e, digamos assim, a maturidade que se acumula conforme os anos, ela precisa ser utilizada agora em favor da reorientação daquele que está distante. Quem entende isso, diga amém. Então, Jesus está fazendo isso. Qual é a dúvida? Qual é a incompreensão? Qual é a dificuldade? Tenta remover a incompreensão. O evangelista Filipe faz a mesma coisa. Qual é a dúvida? Qual é a realidade? Qual é a incompreensão? Tenta fazer a aproximação. Essa parte que é agora a mais bonita. Essas duas últimas eu queria que depois você desse um glória a Deus. Agora não, escuta primeiro. Então vamos lá. Jesus, depois que faz tudo isso, ministra a ordenança, a ceia do Senhor. Filipe, depois que remove a incompreensão, ministra outra ordenança, o batismo. E para finalizar, depois que Jesus ministra a ordenança, é arrebatado. Depois que Filipe ministra o batismo, o que acontece? Arrebatado também. Então perceba que esse texto aqui está igualzinho, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Jesus vai lá, ministra a ordenança. Partiu o pão, meu Deus, é ele. Pô, sumiu. O eunuco deseja parar o carro, Filipe batiza o eunuco, depois que o eunuco levanta, o Filipe, pô, desapareceu. Então, o que está acontecendo aqui nesses dois textos? Mostrando o que Jesus fez, que ficou tanto na cabeça de Lucas, o evangelista, que ele mostra o que a igreja também precisa fazer. Em síntese, eu resumo da seguinte maneira, atenção, tudo começa na estrada da vida, que é um símbolo da caminhada sem orientação cristã. E essa orientação cristã inicial se encerra quando a gente vê o indivíduo na ministração das ordenanças. Isso é o que os estudiosos chamam hoje do itinerário do discipulado de Jesus. O itinerário do discipulado de Jesus. E eu queria pedir a você, companheiro de ministério, pastor, irmão, irmã, professor, professora, que a gente tenha esse cuidado de, na hora de fazer o trabalho de aproximação do indivíduo até o cristianismo, a gente não tenha somente aquela preocupação de deixá-lo na igreja, mas de poder acompanhar fase por fase, etapa por etapa, porque Jesus só sumiu, digamos assim, quando o viu ceando. Filipe só sumiu quando o viu batizando. Então, esse é o caminho que nós precisamos fazer. Não é somente pregar, embora pregar seja importante. Não é somente dizer Jesus salva, embora dizer seja muito importante. Mas se Lucas achou por bem quadronizar, ou seja, colocar um quadro do evangelista Filipe imitando o Senhor Jesus, lá nos discípulos de Emaús, está deixando claro para nós, e aqui eu quero reforçar esse pedido a vocês, obreiros da DIG, como também, no meu caso, de Bom Sucesso, tentar mostrar para vocês que Jesus está exigindo mais da nossa atividade, mais sabedoria, mais empenho, mais presteza, mais paciência e mais habilidade, sobretudo. Para quê? Para a gente remover as incompreensões das pessoas e essas incompreensões surgem no caminho para que a gente possa levá-los até a ministração da ceia do Senhor e até a ministração do batismo. Quem entendeu isso, por favor, diga amém. Muito bem. Muito bem. Diante desse quadro, a gente então costuma fazer a seguinte pergunta. Bom, diante desse quadro, qual é o meu papel? O papel enquanto discipulador. Qual é o meu papel? Quais são as habilidades? As habilidades que a gente consegue ver elencadas, tanto em Jesus como também no Filipe. Além de você se identificar como sendo o orientador, melhor dizendo, você se identificar como orientador ou como discipulador, vai exigir de você essas qualificações que eu vou elencar já já, como também a gente precisa identificar o perfil do indivíduo que chega à DIG hoje. Não chega só à DIG, não. Chega em tudo que é lugar. Esse perfil de indivíduo é fabricado pelo tempo que chamamos de pós-modernidade.
O indivíduo que chega hoje é o indivíduo fabricado pelo tempo que chamamos de pós-modernidade. É diferente você evangelizar hoje alguém no século XXI, como foi, sei lá, na década de 80. É o mesmo diabo e é o mesmo pecado. Mas hoje o assédio é diferente. Hoje os desafios são diferentes. E nós precisamos ter essa habilidade, tanto de Jesus como de Filipe, para poder fazer o bom serviço. Vamos lá, então? Então, a primeira coisa, vamos identificar o perfil de quem chega à igreja hoje. Como se chegasse aqui entre nós uma pessoa que não é cristã, ou também estivesse na sua congregação aquele irmão questionador, chato, calocha, que tem. Em Bom Sucesso tem um lá, uma dúzia, às vezes. Tem aquela pessoa que não se subordina à autoridade pastoral, é questionador e faz uma exigência de um pastor. Pastor tem que ter habilidade no vocabulário, pastor tem que ter teologia. Esse tipo de exigência que vem sendo feito hoje. Esse tipo de exigência que vem sendo feito hoje. Então, vai exigir da gente hoje um conhecimento do perfil, meio que chapada a coisa, ok? Então, vamos, de certo modo, só identificar o perfil. E não vamos falar mais tanto. Só identificar o perfil para a gente saber qual é a destreza que precisamos ter. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Bom, nós temos um estrangeiro, no caso do eunuco. Ele é um estrangeiro em busca de uma adesão ao povo de Deus. Todo mundo sabe que o eunuco, ele é um prosélito, ele é um convertido, é alguém que tem, digamos assim, um contato mais esporádico a respeito da fé cristã, mas ele precisa de mais orientação. Por que não dizer, são as pessoas que estão aí fora, que têm um conhecimento simples do cristianismo, com muitos questionamentos que precisam ser resolvidos. Todo mundo sabe que há poucos dias viralizou uma música por uma cantora do norte do país, não é? E isso suscitou um grande debate sobre o que a igreja tem que fazer ou não, como se o mundo estivesse ditando a forma como a igreja precisa administrar o dom espiritual que de Deus recebeu. Ou seja, você sabe o que está acontecendo hoje? Você sabe disso, gente. Poderia dar nome dos artistas globais aí. Mas eles estão hoje ditando, sequer são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e eles hoje estão ditando o que pastores deveriam fazer, para você ver o nível da petulância que essa sociedade chegou. Ah, porque o seu pastor deveria fazer isso. Que o seu pastor deveria fazer isso. E a gente poderia falar assim, rapaz, que moral você tem para poder falar alguma coisa se nem da comunidade você é? Só para você ter uma ideia do nível de exposição que a igreja hoje está vivendo. Você ter uma ideia. Então, diante desse quadro, precisamos de uma habilidade que Deus nos dará. Então, vamos lá. Primeiro, ele é um estranho em busca de adesão do povo de Deus. Esse eunuco é caracterizado por uma imperfeição, mas com lugar entre o povo de Deus, Isaías 56, não precisa abrir a Bíblia, você sabe que é alguém de fora querendo entrar. Alguém que tem uma imperfeição, alguém que tem um conhecimento simples, alguém que tem um conhecimento esporádico, que ele quer entrar, quer fazer parte da igreja, mas ele é carregado de pressupostos. Ele é carregado de pressuposições, ele é carregado do seu próprio entendimento. E aí chega na sua congregação, chega na classe da IBD. Chega assim. E aí vamos continuar. Vamos lá. Bom, ele tem certa regularidade no espaço da fé, ele vinha de uma festa de Jerusalém, então é alguém que frequenta, alguém que, quem sabe, tem um parente na igreja, assiste cultos televisivos ou coisa desse tipo. Tá bom? Vamos continuar. Ele é um leitor popular da Sagrada Escritura, porém sem um conhecimento básico da fé. Irmãos, como professor, me permita dizer isso com muita humildade para você, com muita humildade. Mas você que é professor de escola dominical, você que é pastor dirigente, sabe muito bem o que é isso. Muita gente faz a leitura popular da Bíblia Sagrada. E legal, é bom saber que a Bíblia se tornou hoje um livro popular. No entanto, uma leitura popular, ela pode, de certa forma, infringir as regras básicas de uma interpretação simples e séria da Sagrada Escritura, que a pessoa simplesmente desqualifica a leitura que você faz e qualifica a que ela faz, ou a leitura que ele faz. E aí, isso é importante para nós, por quê? Porque a gente precisa ter uma habilidade com a Sagrada Escritura, a gente precisa ter intimidade com a Sagrada Escritura, porque hoje a gente está tanto numa zona de contestação a respeito da Bíblia Sagrada, que as pessoas estão fragmentando o texto e aplicando a seu bel prazer. Sim ou não?
Sim, as pessoas estão aplicando a seu bel prazer. Então, o pastor, com muito respeito, eu falo para vocês, ele não pode simplesmente estudar para dominar o sermão que ele vai pregar. Não, ele tem que ter um envolvimento diário, constante, com a palavra de Deus, para que algo, de certo modo, fuja do controle do sermão, ele tenha prontidão e habilidade para poder responder. Vou dar um exemplo para você entender um nível de compreensão que o Felipe tem. Você sabe que na época que o eunuco está lendo a Bíblia, não tem capítulo e nem versículo. Então, ele está escutando o eunuco fazendo a leitura em voz alta, e ele diz assim, ó, entendes o que lês? Como eu vou entender se alguém não me ensinar? E ele ouviu que lia o livro do profeta Isaías. Irmão, não tem capítulo e nem versículo. Para ele entender e saber e localizar o texto, o indivíduo tem habilidade profunda com a palavra de Deus, porque não tem capítulo e versículo ainda. Então, ele está ouvindo o texto e já detectou, já sei que é o profeta Isaías, já sei até onde está. Não tem capítulo e versículo. Não tem. Na época da Bíblia, não tem. Capítulo e versículo é século XIII. Na França que começa a colocar, primeiro coloca os capítulos e depois colocar os versículos. Só tinha um livro da Bíblia Sagrada que já estava numerado. Qual era? Os Salmos. Só. Porque, por isso que todo mundo fala até hoje, né? Por isso que Salmo não diz capítulo. Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Paulo, quando fala, como diz o Salmo, segundo. Porque era uma coletânea ínica de hino. Então tem numeração, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. O restante da Bíblia não tem capítulo e versículo ainda. Então, para você ver a habilidade do Felipe, o Felipe está ouvindo o camarada fazer uma leitura audível. E ele diz, já sei até onde você está lendo. Tal, identifica a passagem e começa a fazer a ponte hermenêutica ligando até Jesus Cristo. Quem entendeu, por gentileza, diga amém. Amém. Ok, vamos lá. Então, atenção. Então, ele é um leitor popular da Sagrada Escritura, ok? Ele é desejoso de novas amizades dentro do espaço da fé. Ele vem em busca de acolhimento, tá certo? E a gente pode identificar. O eunuco, por si só, resolveu parar o carro que o levava pelo, abre aspas, caminho, após essa assimilação. Vou mostrar para vocês tudo direitinho. O eunuco batizou-se e com alegria, a alegria da compreensão e da vida nova, seguiu o seu trajeto. Então, vamos lá. Atenção. A transmissão da fé, de modo eficaz, nos dias de hoje, deve se ocupar em desfazer esse perfil do homem moderno, à luz da razoabilidade do cristianismo que, repito, tornar-se-á real dentro de uma nova modalidade que precisa ser considerada pela igreja local, abre aspas, da beira do caminho até a ministração da ordenança. O que eu quero dizer para você no fechamento aqui da primeira parte da minha mensagem? Que se você hoje não identificar o perfil daquele que hoje está na sua igreja, e você pode fazer uma identificação geral, não precisa fazer uma identificação específica, unitária, individual, não. Se você já tiver esse conhecimento de que a pessoa que está se aproximando da igreja, num quadro geral, é uma pessoa que está numa zona de incompreensão detalhada a respeito do cristianismo, no entanto, tem um espírito dentro dela, não é espírito maligno, não, é o espírito desse tempo. Maligno eu sei que também pode ter. Mas vamos falar assim, é o espírito desse tempo. É como o indivíduo se comporta nesse tempo. Esse é o perfil do eunuco. Alguém que lê, alguém que tem conhecimento popular, alguém que tem um conhecimento esporádico da Sagrada Escritura, que vem em busca de acolhimento, que vem em busca para que os obreiros possam desfazer as incompreensões e coisa desse tipo. Deixa eu dar um exemplo para você, para talvez ficar mais fácil. Meu pai não é evangélico. Meu pai não é evangélico e meu pai não é evangélico, segundo ele, a família do meu pai sofreu um acidente em 1997, família por parte de pai dele, e eram 2 carros voltando de uma vigília em Cabo Frio, um caminhão desgovernado, cruzou a faixa aí de 9 pessoas, 7 foram a óbito, inclusive 3 crianças. Isso foi em 1997, eu tinha 10 anos. Meu pai não é evangélico e sempre que o meu pai está bêbado, e quando eu vou a casa do meu pai às vezes me pergunta, meu filho, eu ainda não encontrei um pastor que me explicasse por que o seu Deus, mas ele não fala assim zombando não, é de incompreensão. Por que Deus permitiu que 9 pessoas voltassem de uma vigília em Cabo Frio, em um caminhão desgovernado cruzasse a faixa e matasse instantaneamente 7 pessoas, 3 crianças?
E os dois sobreviventes, um casal, não estão mais na igreja, o outro inclusive virou um morador de rua em São João de Meriti. E aí meu pai fala assim, olha, eu confesso para você que eu não consigo entender. Não há argumento, não há pastor, ele fala assim, não há pastor, não haverá pastor capaz de me explicar isso. Eu falei, olha pai, eu não tenho o desejo nenhum de entender que as minhas palavras podem convencer o seu coração. Mas uma coisa eu posso dizer, Deus não erra. Que eu falo para eles, para o meu pai é sempre assim, Deus não erra. Deus não se permite errar. E Deus não valoriza a vida como a gente valoriza. Deus valoriza a morte. Enquanto nós valorizamos a vida, Deus valoriza a morte. Então, a morte que para nós é algo assustoso, para Deus, se for para receber um cristão, isso não traz peso nenhum para Deus. São palavras que não são tão satisfatórias, talvez, para quem está vivendo. Mas de uma coisa eu posso te dizer, esse é o perfil do mundo moderno. O mundo de hoje não está trazendo somente uma pessoa que não entende absolutamente nada. Pode estar trazendo uma pessoa que pode entender talvez até mais do que a gente. Então é exatamente por isso que Jesus tem aquela escuta ativa, se presta a remover as incompreensões, o que está pegando, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? Você não sabe o que aconteceu? Saiu no Jornal do Dia, saiu no Jornal da Manhã, mataram o Galileu, o Nazareno, que era bom e tal, mas como é que estava a Escritura? Como é que você entende? Então a gente consegue observar Jesus fazendo uma espécie de entrevista jornalística. Irmão, em nome de Jesus, essa habilidade precisa estar no nosso DNA, precisa estar no nosso sangue, porque se a gente levar sempre para uma instância de não trazer uma resposta, e eu sei que eu não posso pedir a você que tenha todas as respostas, a gente não tem todas as respostas, mas o grande problema é como a gente não tem uma resposta para dar. É quando a gente não tem uma resposta para dar. Então, os dois discípulos de Emaús, eles estavam inquirindo, digamos assim, de Jesus, e Jesus pacientemente conversa com eles, entra na casa, ministra a Santa Ceia. E aí, quando Jesus faz o ato do partir o pão, cai a ficha, ele, meu Deus do céu, era ele. Não sabia como é que aquelas palavras ardiam o nosso coração e Jesus simplesmente some dali. Então, o que Jesus está pedindo para nós nessa noite? Eu, com muito carinho, quero entregar esse recado a vocês da ADIG. Que a gente precisa hoje acompanhar de perto. Eu sei que a gente é um, vamos tentar se multiplicar. Para quê? Para que a gente possa acompanhar de perto. Porque Deus nos deu a destreza e a habilidade, à luz da palavra de Deus, para remover essas incompreensões. Deus nos deu a força da palavra de Deus. Então, não haverá argumento que se susterá diante da força e expressiva palavra de Deus. Só que isso vai exigir a escuta ativa. Repita após mim, por gentileza. A escuta ativa. Essa escuta ativa a gente precisa ter. Então, o Lucas, que é o evangelista, ele coloca isso, Jesus fazendo, e depois um discípulo chamado Filipe tendo a mesma presteza, a mesma paciência para... O que está pegando? Rapaz, eu estou lendo aqui o texto, não estou conseguindo compreender. Ele está falando dele ou ele está falando de outro? Posso te explicar? Olha o texto bíblico como é que é fantástico. Filipe se aproxima pelo Espírito e o Espírito manda ele fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Entendes o que lês? Ele poderia só responder assim, ó, não entendo. Mas ele disse assim, ó, como eu vou entender se alguém não me explicar? Jogou para você. Se ele só respondesse assim, ó, não entendo, opa, beleza, então ele não tem um culpado. Ele disse assim, ó, eu até queria entender, mas como eu vou entender se alguém não me explicar? Você é o explicador. Ele, rapaz, pois é, então posso explicar? Diz o texto bíblico, sobe aqui no carro. Ele sobe e vai explicando pelo caminho até que ele mesmo simplesmente para. Ei, parei, olha a água ali, o que me impede de ser batizado? Nada. Então, quem é que tem a prontificação para aceitar o batismo? É o próprio eunuco. Então, vamos lá. Filipe é pergunta, entendes o que lês? Não entendo. Como eu vou entender se alguém não me explicar? Opa, um convite, prato cheio para a gente que é crente. Então, deixa eu explicar. O texto bíblico dá o detalhe. Começando nesta parte da Escritura, anunciou em Jesus a salvação. Sabe o que significa isso? É aquela destreza para uma conversa que começa em política e termina em Jesus. É aquela conversa que começa com futebol e termina em Jesus. É aquela conversa que começa com uma incompreensão e termina em Jesus. E essa é a habilidade que a gente precisa ter. Quem está recebendo isso nessa noite, diga amém. Obrigado. Continuando aqui então, vamos lá. Então,
esse é o ambiente que Filipe vai se envolver. Agora vamos olhar o Filipe como sendo aquela pessoa utilizada por Deus. Agora a gente já conhece o perfil daquele a quem nós falamos e agora nós precisamos nos identificar como sendo este o perfil. Muito bem. Precisamos ter o esforço para ter ao lado o Espírito Santo o guiando na missão. Primeiro ponto, nós somos crentes, nós somos pentecostais e nós somos sensíveis ao Espírito Santo que fala de maneira muito audível. Eu quero acreditar que Deus ainda faz isso. Quando a gente bate o olho numa pessoa, o pastor costuma ter essa habilidade. Irmãs, então, na 10ª potência. Costumam identificar uma pessoa e já fazer uma leitura imediata e uma detectação do núcleo do problema. Bateu o olho, o problema é esse aqui. Vamos lá. Filipe está evangelizando Samaria. Chegaram Pedro e João e falou, agora é com os apóstolos. Lança ele na estrada que leva até Cesareia Marítima. Ele encontra, e o texto bíblico diz que o Espírito disse para ele, aproxima-te do carro. Aí está lá o Filipe, já contou em Lucas 24, agora é a ponte para a gente chegar na parte final. Aproxima-te do carro. Ele aproximou. Entendes o que lês? Boa noite, a paz do Senhor. Entendes o que lês? Como eu vou entender se alguém não me explicar? Ele encontrou a brecha. Na brecha ele já entra no problema. Vamos lá, continuando, rapidinho. Bom, Filipe constata uma lacuna na construção do homem de hoje. Irmão, eu poderia citar o Agostinho. Todo mundo sabe essa frase icônica de Agostinho. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. O ser humano tem um vazio no tamanho de Deus. Meu irmão, tenha, e se você não tem, peça ao Espírito Santo a inteligência espiritual para você pontuar de maneira assertiva o precedente para o início da sua ação. Está fazendo esse trabalho? Acompanhando? Para não se deixar perder? Tem que ter essa percepção espiritual, a inteligência espiritual para encontrar a brecha. Tem hora que é só ouvir e não falar nada. A pessoa quer se aliviar, a pessoa quer chorar, a pessoa está querendo contar uma tristeza. Você vai ter que ter ali, aquilo ali o quê? A escutativa. Filipe está na escutativa, mas chega uma hora que ele consegue introduzir o que ele quer. Entendes o que lês? Como eu vou entender se alguém não me ensinar? Então eu te ensino. Para não ser indelicado, para não ser ofensivo, para não ser falto de educação ou mal educado de certo modo, ele consegue esperar o momento oportuno para ele introduzir o que ele deseja fazer. Vamos continuar? Vamos lá. O texto continua dizendo para nós, ele é o transmissor que deve ser perspicaz e se aproveitar das dúvidas do homem de hoje. O homem de hoje que tem perguntas e que não tem respostas. Perguntas que não têm resposta, como essa que eu disse para você do meu pai há pouco tempo. Certamente você deve conhecer um parente, certamente você deve conhecer alguém que faz algum tipo de pergunta, que você talvez, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, se puder, pense. Se puder, pense. Então ele sabe que o homem de hoje apresenta umas dúvidas, ele vai tentar se aproveitar da dúvida do homem de hoje, como muitas pessoas falam por aí, e a gente lida isso o tempo todo, que é professor, que é pastor, pessoas que fazem perguntas muitas vezes difíceis de serem respondidas. Filipe começa por Isaías, mas conduz até Jesus Cristo. Interessante isso. Ele começa em Isaías, como eu vou entender se alguém não me ensinar. E começando pelo texto do profeta Isaías, anunciou em Jesus Cristo a salvação. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Deus pode estar nessa noite, irmãos, nos levando para um nível de inteligência e de percepção espiritual, que você vai começar a dar atenção para algumas oportunidades que Jesus coloca diante de você, mas a gente precisa ter a destreza, a gente precisa ter a perspicácia, a gente precisa ter inteligência espiritual para a gente ser assertivo, irmão.
para a gente poder ser assertivo. Então, essa falta de habilidade, muitas vezes, é que faz com que uma noite como essa seja útil. Entenda? Eu sei que todas as pautas aqui foram tratadas, são de extrema importância, mas uma reunião como essa visa, de certo modo, aprimorar você, sabe? Cristalizar seu ministério para que a gente possa, de certa forma, toda reunião de obreiro como acontecerá, a gente ter esse tema específico que vai nos alinhar à força da palavra de Deus para aquilo que Deus quer fazer na DIG nesse tempo. Você diz amém por isso, irmão? Você precisa ser participante, precisa ser envolvido daquilo que Deus quer fazer na DIG, meu irmão. E essa escutativa, essa inteligência espiritual é imprescindível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Continuando, caminhando para a gente poder fazer a conexão. Percebe-se com nitidez que é o Espírito Santo o condutor de toda essa cena. O anjo do Senhor disse a Filipe, depois disse novamente, achega-te, ajunta-te até esse carro. Depois o Espírito Santo o arrebatou para uma outra missão, quando a missão se findou. Portanto, a missão de educar é tão espiritual e fundamental como as demais operações na Igreja de Cristo. E assim, o eunuco simplesmente decidiu. Repita após mim, por gentileza, decidiu. Eu sempre peço 2 vezes, decidiu. Ok, ele decidiu simplesmente parar o carro. Parar o carro é um símbolo, é uma metáfora, uma analogia ou uma alegoria daquele que deseja parar a vida e recomeçar. 2 instrumentos que precisam ser abordados. O primeiro era a mesa. Então me permita até dramatizar, né? Os discípulos estão lá, a caminhada parou, os discípulos de Emaús sentados, Jesus sentado também, partiu o pão. Naquele ambiente de mesa, desfez-se toda a incompreensão, e quando Jesus partiu o pão, foi identificado e foi embora. O eunuco para o carro. Parar o carro é a decisão mais importante que alguém pode fazer mediante uma participação nossa. Em outras palavras, é quando a gente diz assim, rapaz, para tudo o que você está fazendo e recomeça. Você percebeu que poucas horas ou minutos, eu não sei, de conversa entre o Filipe e o eunuco fez com que ele mudasse toda a rota, tudo que ele estava fazendo? Agora, a notícia mais cômica vem agora. É cômica e trágica ao mesmo tempo. O eunuco está vindo de Jerusalém, com Bíblia na mão, longe a beça, e não entende nada. Está vindo de Jerusalém, da festividade, lendo o livro do profeta Isaías, não é um Apocalipse, um Isaías é livro popular naquela época. É popular. Não é um Apocalipse. Não é um Eclesiastes, não é um Cântico dos Cânticos, não é um Isaías, uma leitura popular. Aí o cara sai para cima e fala assim, ei, entendes o que lês? Não, eu só vou entender se alguém me ensinar. Então vem cá, então se você não entende, você está vindo tão de longe, de tão longe, nesse carro, com Bíblia na mão, se você não entende, o que te motivou a fazer isso tudo? Se você não entende, o que te motivou a fazer isso tudo? A resposta pode ser muito ampla. O que eu posso te dizer de verdade é que toda a nossa caminhada, ela só pode ser baseada na compreensão da palavra de Deus. Então, escute, eu compreendo e me movimento, eu compreendo e caminho, eu compreendo e sigo, eu compreendo e vou à direção daquilo que Deus tem para realizar na minha vida. Eu não posso mais caminhar sem o conhecimento da palavra de Deus. Ele está vindo da África, meu Deus do céu. Ele está caminhando um tantão de quilômetros, cavaleiros. Um tantão de quilômetros. Eu sentiria vergonha. Filipe diz, rapaz, você entende o que lês? Eu estou tentando, cara, mas não consigo. Então, rapaz, se você não é movido pelo entendimento, o que te fez sair do teu país, vir até Jerusalém, entregar a sua oferta, voltar num calor inclemente, lendo um livro que você não entende? Irmãos, o tempo que a gente está vivendo hoje exige de nós um envolvimento
corpo, de coração, de alma e com entendimento. Lembra que Paulo falou? O que nós vamos fazer? Eu vou orar com o Espírito, mas também vou orar com o entendimento. Eu vou cantar com o Espírito, mas também eu vou cantar com o entendimento. Então Jesus hoje, nessa noite, caminho para encerrar, Jesus hoje está nos apresentando um modelo que Ele realizou. Ele realizou. Parar, acompanhar, caminhar, ouvir, desfazer as incompreensões. E quando Ele constatou o resultado, Ele... Quando aquele eunuco fala assim, para o carro. Pois não. Ali água. O que me impede de ser batizado? Diz o texto bíblico que ele é batizado, e o texto bíblico diz, e alegre, voltou pelo caminho. Você pode dizer glória a Deus aí no seu lugar? Eu acho que é isso que Deus pode, tenho certeza, que é isso que Deus tem a realizar no seu ministério. Obreiro, diácono, presbítero, pastor dirigente, as irmãs. Deus está mandando o povo. Deus tem trazido gente. E a gente precisa hoje se conscientizar de que a gente precisa estar hoje habilitado, qualificado, para a gente não perder. Encerro dizendo, uma pesquisa que eu estou fazendo sobre o movimento dos desigrejados. Pastor Marcos Filho, hoje já são 10 milhões. 10 milhões, segundo Idauro Campos. Quase 10 milhões. Quase 10 milhões de indivíduos que hoje não vêm para a igreja. Inúmeros fatores podem explicar. O que para mim me interessa é que 1/3, pelo menos, dos desigrejados, um dia foram assembleianos. 1/3. Você transforma isso em números. Um dia foram assembleianos. Então, desejo do meu coração é que Deus fortaleça as nossas armas espirituais. Aumente a nossa capacidade de envolvimento com a sua palavra e com o seu espírito. Nos dê o discernimento espiritual para poder fazer uma leitura desse tempo. Para que a gente tenha a habilidade e a competência para a gente agir à semelhança dos apóstolos. Erramos, a gente erra, ninguém é perfeito. Mas o que não pode faltar hoje para nós é força de vontade e valentia. Como a gente diz na linguagem do jovem, vão para cima. Deus tem coisas grandiosas para poder fazer aqui na DIG, em Bom Sucesso, no estado do Rio de Janeiro. E Ele vai usar pessoas como você e como eu. Você recebe isso? Diga amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração e passar a palavra. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que na noite de hoje temos diante de nós um desafio, que é hoje buscar essa reciclagem, buscar essa vontade de te servir, diante de tamanhos desafios que o mundo moderno nos coloca. Nós queremos ser a tua igreja, queremos ser o teu povo, e nós não queremos ser negligentes com aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por isso, pedimos ao Senhor com humildade, que o Senhor nos revista de todas as armaduras espirituais e inteligência espiritual, para saber se portar diante das situações cada vez mais adversas, cobertos pelo Teu Espírito Santo, envolvidos pela força da Tua palavra, seremos imbatíveis para a glória do nome de Jesus. Te peço isso em oração pelo Teu povo, no nome de Jesus, e dizemos amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Como um farol
usa-me. Oh, maravilha de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza, não vou nem perguntar, que todos nós fomos alcançados por uma palavra do céu esta noite. E eu estava ali orando, enquanto o pastor estava orando aqui, eu estava dizendo: Senhor, usa-me para ser tua resposta às pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes sedentas, carentes, precisando de algo da parte de Deus. Que nós sejamos esta resposta. Quem crê assim, diga aleluia. Quantos querem agradecer pastor Douglas por nos abençoar uma vez mais, diga glória a Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orem por ele, porque isto, irmãos, não vem no telão de madrugada. Isso é resultado de esforço, estudo, dedicação, esmero, e ele precisa das nossas orações. Então, ore, pastor Douglas, Senhor abençoa, continua usando o teu servo, capacitando, inspirando para a glória dele. Então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Graças te damos, Senhor. Estamos no melhor lugar do mundo, estamos na tua presença, Senhor, na tua presença. E eu creio, Senhor, que nenhum de nós vai voltar para a sua casa com a vida vazia. Nós vamos todos alimentados, Senhor. Esta noite e esta semana, eu creio que nós vamos meditar muito sobre muitas coisas que foram ditas aqui, que eu não creio que seja da parte desse servo de Deus, mas foi o Espírito Santo que mandou para nós esse pão, esta bênção gloriosa. Louvamos o teu nome, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, e agora regressamos para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todos os servos de Deus, sobre todas as servas de Deus, que juntos dizemos amém. Vamos abençoar nossa ilha. Ilha do Governador, Amém. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz.